Olá pessoal, graça e paz, boa noite a todos. Prazer, um privilégio mais uma vez poder estar aqui com vocês e poder compartilhar mais uma meditação, um estudo da Palavra de Deus. E é um privilégio estar aqui com vida, com saúde, e um privilégio poder estar falando com você aí na sua casa. Queridos, quero compartilhar com vocês hoje, ainda dentro daquele tema que a gente vinha estudando sobre o poder de Deus, a importância que o povo cristão, que o povo de Deus deve ter, deve dar, a importância do poder de Deus em nossas vidas. E hoje quero compartilhar com vocês, ler com vocês alguns textos da palavra falando sobre a importância do poder de Deus para gerar filhos de Deus e para manter esses filhos, os filhos de Deus, separados do pecado, separados do mundo e preparados para servir a Deus. Poder de Deus para gerar filhos e para manter os filhos de Deus separados do pecado. Vocês sabem que nós sabemos pela Bíblia e pela experiência própria que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz em João 1:11 que Jesus veio para os seus, o povo judeu, e os seus não o receberam. O povo judeu não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a Bíblia diz que filhos de Deus são todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, creram nele, receberam a Jesus Cristo e, sendo assim, receberam de Deus o poder para se tornarem filhos de Deus. Então, queridos, já de início é preciso deixar bem claro, a Bíblia deixa bem claro para nós que filhos de Deus é aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como seu Salvador. Esse texto começa dizendo que Jesus veio à terra para salvar os seus, salvar os judeus, o povo escolhido por Deus, o povo judeu. E a Bíblia diz que os seus não o receberam. O povo judeu, o povo que tinha a Bíblia na mão na época, tinha a palavra de Deus, conhecia Deus. E quando Jesus vem à terra, eles não recebem o Senhor, não recebem Jesus. Diz a Bíblia, veio para os seus, e os seus não o receberam, não aceitaram, não creram. E por isso continuaram perdidos no pecado. Mas a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, todos quantos recebem a Jesus, deu a essas pessoas o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para se tornar filho, é preciso crer e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo que para nós nos tornarmos filhos de Deus, precisamos crer e aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Todas as pessoas que nascem no planeta são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus. O versículo 13 desse texto fala que os filhos de Deus não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, filhos de Deus não nasceram por esforço humano, não nasceram pelo sangue, ou seja, pelo nascimento físico, e o nascimento físico gera criaturas, não filhos de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus não nasceram do sangue, nascimento físico, não nasceram da vontade do homem, não nasceram por esforço humano, mas nasceram
de Deus, pelo poder de Deus. Receberam o poder para se tornar filho de Deus. Então já começo dizendo que o poder de Deus é quem gera filhos de Deus. Primeira coisa que você precisa guardar, aprender, se não sabe ainda, e guardar no seu coração. Filhos de Deus, só nasce filhos de Deus através do poder de Deus, através do Espírito Santo. Só através do poder de Deus nasce filhos de Deus. Nascemos no planeta dos nossos pais, mas somos criaturas de Deus. Filhos de Deus, somente os que creem em Jesus Cristo e os que recebem a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus dá a estes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você já creu em Jesus? Você já recebeu Jesus na sua vida? Você já abriu seu coração e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Somente aqueles que creem e aceitam Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que recebem o poder de Deus para se tornar filho de Deus. Se você já recebeu Jesus, já aceitou Jesus, já entregou sua vida para Ele, vem a segunda pergunta. Você recebeu o poder para se tornar filho de Deus? A Bíblia diz que recebe. A Bíblia diz que aqueles que verdadeiramente creem, aceitam e recebem a Jesus, recebem o poder para se tornar filhos de Deus. Você recebeu o poder de Deus na sua vida? Sua vida mudou? Você hoje é um filho de Deus, uma filha de Deus? Sua vida se parece com Deus? Sua vida tem a natureza de Deus? Ou sua vida ainda é a natureza humana? O velho homem, a natureza humana, não tem nenhuma relação com a natureza de Deus, com a natureza divina. Uma coisa é o ser humano natural, outra coisa é o ser humano espiritual, nascido de Deus. E a Bíblia está dizendo que o novo nascimento, os filhos de Deus, eles são gerados pelo poder de Deus. Você já recebeu o poder de Deus na sua vida? O poder de Deus tem transformado a sua vida num filho e numa filha de Deus? Essa é a primeira pergunta. E você sabe que Nicodemos não entendeu isso quando Jesus falou com ele. Está lá em João 3, 3-6. O Nicodemos, que era um pastor da sua igreja, um líder da sua igreja, uma liderança religiosa, foi ter com Jesus e Jesus disse para ele: Nicodemo, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Queridos, para entrar no reino de Deus, só quem nasce de novo, só quem se torna filho de Deus. E esse novo nascimento nós já vimos, é através do poder de Deus para quem crê e aceita Jesus Cristo. Nicodemo era religioso, mas não tinha nascido de novo, não podia entrar no reino de Deus. Queridos, o registro em uma religião não nos dá o direito de entrar no céu. Podemos fazer parte de uma religião, ser membro de uma igreja, qualquer igreja que for, qualquer religião, mas não nos dá o direito de entrar no céu. Somente vai entrar no reino de Deus aqueles que nascerem de novo, os filhos de Deus, que nascerem através do poder do Espírito Santo. E foi o que Jesus falou para Nicodemos. Mas, queridos, fazendo essa introdução de que é o poder de Deus que gera filhos de Deus e filhas de Deus, através de receber Jesus Cristo, de crer em Jesus Cristo, aceitá-lo e receber como nosso Senhor e Salvador, recebemos o poder que vem nos transformar de homens carnais em homens espirituais, mulheres carnais em mulheres espirituais, através do poder de Deus. Queridos, se já nascemos de novo e se hoje somos filhos de Deus, como é que estamos vivendo? Estamos vivendo como filhos de Deus, com a natureza de Deus, ou estamos vivendo ainda na velha natureza, como velhos homens e velhas mulheres?
O poder de Deus mudou nossas vidas, fomos transformados pelo poder de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Quando nos aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Quem aceita Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo e recebe Jesus, recebe o poder, como diz a Bíblia, para se tornar filho de Deus. Mas, queridos, vem a pergunta: liberto do pecado, procuramos fazer a vontade de Deus, porque agora nascemos de Deus, mas muitas vezes não conseguimos fazer. Por outro lado, o pecado, as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus, não queremos fazer. E algumas vezes nos vemos fazendo coisas que não agradam a Deus. Fazendo coisas que contrariam a vontade de Deus. Então, como viver a nova vida em Cristo, como filhos de Deus, separados do pecado, se ainda vivemos em um corpo pecaminoso, que tem desejos pecaminosos e que deseja fazer coisas que muitas delas não agradam a Deus, pelo contrário, contraria sua palavra. Ao contrário, contraria a palavra de Deus e contraria a vontade de Deus. Então, é um dilema na vida cristã. Por um lado, possuímos Jesus Cristo em nossas vidas, em nosso espírito, através da presença do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, estamos ainda em um corpo carnal que não quer as coisas de Deus, não deseja se submeter à vontade de Deus. Queridos, quando nascemos de novo, Deus, Ele recria nosso espírito. Deus se comunica no nosso espírito. Jesus Cristo vem morar conosco, o Espírito Santo vem morar em nós, no nosso homem interior, no nosso homem espiritual. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive em um homem ou uma mulher carnal. Nós temos o nosso homem interior e o nosso homem exterior, o nosso homem espiritual e o nosso homem carnal. A Bíblia diz que o Espírito Santo atua no nosso homem interior. E a atuação do Espírito Santo em nós, ela tem que influenciar, mudar o homem interior e também refletir no homem exterior. Mas são duas naturezas. Temos dentro de nós a natureza divina, através da presença do Espírito Santo, mas também temos a natureza humana. Enquanto estivermos vivos, temos em nós a natureza humana. Portanto, são duas forças contrárias, antagônicas, vivendo juntas dentro de nós, lutando uma com a outra, guerreando constantemente. O apóstolo Paulo viveu esse dilema e ele fala sobre como vencer essa guerra entre o homem exterior ou carnal e o homem interior e o espiritual. Meus queridos, eu sei que eu e você, aí onde você está, essa realidade é uma realidade no nosso dia a dia. Queremos andar com Deus e fazer sua vontade. Mas por outro lado, temos o nosso homem carnal, que não quer fazer a vontade de Deus e nem quer se submeter à vontade de Deus. Como vencermos essa batalha? Vamos para a Bíblia? Vamos agora para Romanos 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 7, do versículo 14 em diante, ele fala assim, na Bíblia, linguagem de hoje: o problema não está na lei, pois a lei é espiritual e é boa. O problema está em mim, pois eu sou um ser humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isto mostra que estou de acordo com a lei, que é boa, porque a lei me mostra o que é certo, que é errado. A palavra de Deus nos mostra o certo e o errado. E o apóstolo está dizendo, se quero fazer o bem, mas não o faço, e não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço, então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz,
mas o pecado que habita em mim, ou seja, no meu homem carnal. O pecado habita no meu homem carnal. Assim, descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há uma outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? O apóstolo Paulo dá um grito, dá um brado. Ele está dizendo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, estou em guerra, é uma luta. Descobri que tem uma guerra dentro de mim, uma guerra dentro de mim. Descobri que amo a lei de Deus de todo o coração, mas não consigo obedecer a palavra de Deus. Por outro lado, odeio o pecado, mas não consigo abandonar o pecado. Me vejo fazendo aquilo que não agrada a Deus. E ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Quem me libertará? E aí ele mesmo responde. Ele encontrou a resposta. E essa resposta ele compartilha comigo e com você. Ele diz, mas graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A resposta está em Cristo. O mesmo Cristo que quando entra em você e entra em mim, gera um novo homem e uma nova mulher. Esse mesmo Cristo, ele nos capacita, ele nos dá poder para vencermos o pecado que está dentro de nós. Ele nos capacita. Então a resposta, diz o apóstolo, a resposta para vencer o pecado que está dentro de nós está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na minha mente, quero obedecer à lei de Deus, mas na minha natureza humana, sou escravo do pecado. E aí, isso está em Romanos 7, a parte final do capítulo, que eu acabei de ler, versículo 14 a 25. Agora, depois desse desabafo do apóstolo e de ele relatar, narrar a dificuldade espiritual que ele tinha de vencer o pecado, e aí ele faz a descoberta e revela para nós. A descoberta é o poder de Deus, é Jesus Cristo em nós, é o Espírito Santo. E aí começa o capítulo 8 de Romanos, aonde ele está dizendo isso que eu acabei de ler, é o capítulo 7, a parte final. E agora ele começa o capítulo 8, e eu chamo você agora para o capítulo 8, a sua atenção. Olha o que ele começa dizendo, portanto agora, depois de tudo que ele disse no 7, dessa briga espiritual entre essas duas forças dentro do ser humano. Mas agora, depois que ele descobriu Jesus Cristo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem teve um encontro com Jesus, quem abriu o coração e entregou sua vida para Jesus Cristo e convidou ele para vir morar no seu coração. A Bíblia está dizendo, então, que não há nenhuma condenação. Mas se não há nenhuma condenação, porque nossos pecados foram perdoados, Jesus Cristo morreu e lá na cruz ele levou os nossos pecados, posso eu e você continuar vivendo no pecado? Lógico que não. Senão Jesus Cristo teria que morrer de novo pelos nossos pecados. Não podemos continuar no pecado. E como vencer o pecado dentro de nós? O mesmo poder que nos arrancou do pecado e nos fez novas criaturas e nos transformou em filhos de Deus, é o mesmo poder que está à minha disposição e está à sua disposição aí para vencer o pecado no nosso dia a dia. Veja o que a Bíblia diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe, os que estão em Cristo, mas que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É os que agora se entregaram para Jesus Cristo.
abrir o coração para Jesus Cristo vir morar. E que agora não andam mais segundo a carne. Estão em Cristo, se uniram a Cristo, se tornaram um com Jesus Cristo. Mas que, por outro lado, não andam mais segundo a carne, não andam mais segundo os seus desejos carnais, não andam mais segundo a sua natureza humana, mas aprenderam pela palavra de Deus e através do poder do Espírito, dominar, crucificar a natureza humana, o velho homem. Permitir que o novo homem, o Espírito Santo em nós, no nosso espírito, domine, crucifique o velho homem. Vamos ver o restante do texto? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível para a lei fazer, visto que a lei estava enferma por causa da carne. Ou seja, a lei dizia que não era para pecar, mas nós pecávamos. E a lei não nos salvava, ela só dizia que quem comete pecado vai ser julgado. E a gente pecava quando não conhecia Jesus. Mas a lei não podia resolver o problema do pecado. Aí vem Jesus Cristo e morre no meu lugar e no seu lugar para tirar os nossos pecados. Portanto, a lei não podia salvar. Aí vem Jesus Cristo, diz a Bíblia. Porque o que era impossível para a lei, agora, Deus enviou seu Filho na semelhança de carne do pecado. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo não como Deus, veio como semelhança da carne do pecado. Ele veio como humano, como nós. Jesus Cristo veio aqui e morreu por nós não como Deus, morreu como homem, como pecador. Mas não cometendo pecado, como um homem carnal como um de nós, mas sem pecado. Então, primeira coisa, ele tinha o poder de Deus na vida dele para viver uma vida sem pecado. Por isso que ele pôde morrer pelo meu e pelo seu pecado, porque ele viveu uma vida sem pecado. Nenhum ser humano podia morrer pelo outro, porque a morte desse ser humano pelo outro não ia perdoar o pecado dos outros e nem o dele, porque ele era um pecador. Agora Jesus Cristo não, ele veio como homem, mas ele não cometeu pecado. Por isso, o sangue dele e a obra expiatória de Cristo na cruz pode tirar o meu e o seu pecado. Segundo lugar, na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, ele tirou o meu e o seu pecado. Então, queridos, agora, através da obra de Cristo, nós podemos ser salvos e perdoados. A obra de Cristo na cruz do Calvário aboliu o meu e o seu pecado e nos deu o poder, nos transformou em um filho e uma filha de Deus. E agora, como é que eu consigo viver como filho e filha de Deus, ainda tendo dentro de mim a minha carne pecaminosa, o meu velho homem, minha velha natureza, e você também, seja homem ou mulher, tendo dentro de você a velha natureza que tem desejos pecaminosos, um mundo pecaminoso ao nosso redor, tanta coisa errada ao nosso redor, como viver uma vida cristã, como viver como filho de Deus, uma vida cristã vitoriosa. Olha o que a Bíblia diz e nos ensina nesse capítulo 8 de Romanos. Primeiro, a graça de Cristo, a salvação de Cristo nos arrancou do pecado. Segundo, agora, o poder de Deus, o Espírito Santo, nos capacita a vencer o pecado. Olha só. Porque a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Queridos, para vencer o pecado, tem que deixar ser dirigido pelo Espírito. Tem que buscar o Espírito Santo. Tem que buscar o poder de Deus para vencer o pecado. Eu e você, nós só conseguimos vencer o pecado se a gente buscar o poder de Deus. E esse poder está à nossa disposição. Deus, Jesus Cristo, através da sua obra redentora na cruz, enviou
expiou nossos pecados e depois, quando foi ao céu, enviou o Espírito Santo para trabalhar no meu coração e no seu coração, gerar um novo homem, um filho de Deus, uma filha de Deus, e continuar trabalhando em nós, para que nos dá o poder para vencer o pecado. Olha o que diz esse texto, porque a inclinação para a carne, para o homem natural, é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Então, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus Cristo, cremos e aceitamos, o Espírito Santo vem morar dentro de nós e gerar um novo homem, um filho de Deus, uma nova mulher, uma filha de Deus. Mas o que acontece? Eu preciso me inclinar, eu preciso me entregar ao Espírito Santo e não à minha carne, e não aos meus desejos carnais. Nós precisamos pender, inclinar para Deus, para o Espírito Santo, e não inclinar para o nosso homem natural. Olha o que diz a Bíblia. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem o pode ser. A nossa carne, o nosso homem carnal, não está sujeita à lei de Deus, não está sujeita à vontade de Deus e não quer ser. O nosso homem carnal, a nossa carne, a nossa natureza humana, não quer se sujeitar à lei de Deus, à vontade de Deus. Eu e você precisamos entender que o nosso homem carnal, ele não quer se sujeitar à vontade de Deus. Isso está dentro de nós. E como é que a gente vive isso? Primeiro, eu me inclino para Deus, eu deixo Deus agir na minha vida, eu aceito Jesus, eu abro meu coração para Jesus Cristo vir morar em minha vida. Eu busco o Espírito Santo para Ele vir encher a minha vida. E eu peço, e eu busco a cada dia, e eu abro meu coração para que o Espírito Santo dirija a minha vida e não a minha carne venha me dirigir. Olha o que diz a Bíblia. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, e nem o pode ser. Portanto, os que vivem segundo a carne, segundo o homem carnal, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Queridos, quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, diz a Bíblia, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em mim e habita em você, ele nos dá poder para dominar a carne. E a gente não vai andar dirigido pelos nossos desejos carnais, pelo nosso homem interior, pelo nosso homem carnal, mas nós vamos andar pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. E daí o apóstolo Paulo fala, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus, não é de Cristo. Quem, filho de Deus, tem o Espírito Santo. Filho de Deus não é quem está dentro de uma igreja. Filho de Deus não é quem é membro de uma igreja. Filho de Deus não é quem é batizado numa igreja. Filho de Deus não é quem é pastor nem liderança de igreja. Filho de Deus é quem nasceu de novo, nasceu de Deus e tem o Espírito Santo dentro dele. Queridos, filhos de Deus é quem teve experiência com Deus, é quem abriu o coração e Deus mora nele, nela. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês, mora em vocês. Porque quem não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus, não é filho de Deus. Mais uma vez a Bíblia está dizendo que filho de Deus é quem é nascido de Deus e é quem tem o Espírito Santo dentro dele.
Preste atenção, filho de Deus é quem tem o Espírito Santo dentro dele. Esse é filho de Deus. Mas a Bíblia vai mais além. Ela diz o seguinte: e se Cristo está em vós, através do Espírito Santo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Queridos, se o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, o nosso corpo tem que estar morto. O nosso homem carnal tem que estar morto. Porque o Espírito Santo, ele mata, ele domina, ele sujeita o nosso homem carnal. Ele sujeita, ele domina, ele crucifica o nosso homem carnal. Olha o que diz o texto. Se Cristo está em vós, o corpo, o homem carnal, o velho homem, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito de Jesus Cristo, daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo, também vivificará, ressuscitará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Queridos, o poder de Deus liberado para a minha vida e para a sua vida é para gerar filhos de Deus, é para trazer o Espírito Santo dentro desse Filho de Deus, é para trazer, ao trazer o Espírito Santo, trazer Deus para dentro da sua vida e para a minha vida, é para nos capacitar a vencer o pecado, dominar o velho homem, dominar a velha natureza, pelo poder do Espírito Santo que está em nós. E terceira coisa, esse poder, o Espírito Santo que está em nós, se a gente partir daqui, antes de Jesus voltar, esse poder vai ressuscitar o corpo daquele que morrer com o Espírito Santo, morrer com Deus. O Espírito Santo vai ressuscitar esse corpo para levar para o céu. Olha a importância do poder de Deus na nossa vida. Olha a importância da presença do Espírito, de termos o Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. Olha a importância. Gera no Filho de Deus, capacita o Filho de Deus a viver uma vida vitoriosa contra o pecado, contra o mundo, contra os demônios. E por último, vai ressuscitar o Filho de Deus e levar para o céu. Olha que coisa gloriosa, querido. Olha que coisa tremenda. Agora, a Bíblia ainda acrescenta, de maneira, irmãos, que somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Nós não podemos ser devedor da carne, ou seja, nós não podemos ser dominados pela nossa carne, pelo nosso homem carnal, pela nossa natureza humana. Nós não podemos ser dominados por ela. Queridos, e você sabe quanto que é uma luta. Eu sei a minha luta, e você sabe a sua, como é difícil vencer o nosso homem carnal, o nosso homem exterior. Nós temos Deus dentro de nós, mas nós temos ainda o nosso homem carnal, porque nós estamos no nosso corpo ainda. Mas a Bíblia diz que nós temos que deixar o poder de Deus fluir, o Espírito Santo fluir e dominar, e sujeitar, e crucificar esse velho homem com seus desejos pecaminosos. Olha o que diz a Bíblia. Porque, de maneira que não devemos ser devedores à carne, para viver segundo a carne. Nós não podemos ser devedor, significa que nós não podemos ser dirigidos pela carne, ser comandado pela carne, mas nós devemos ser comandados pelo Espírito Santo. Porque se vocês forem viver segundo a carne, segundo o homem carnal, se vocês forem dirigidos pelo homem carnal, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito vocês mortificar as obras do corpo, vocês vão viver. Como é que eu mortifico os meus desejos carnais? Através do poder do Espírito Santo. Eu e você, nós mortificamos os nossos desejos carnais através do poder do Espírito Santo. Queridos,
E o apóstolo continua concluindo esse texto e ele fala o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora ele acrescenta mais uma coisa: além de crer, receber Jesus, receber o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo vencer a nossa carne, vencer o pecado em nós. Agora ele diz que é para nós nos deixar ser guiado, ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele diz que os filhos de Deus é os que são guiados pelo Espírito Santo. Olha só, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filho de Deus é gente dirigida pelo Espírito Santo. Filhos e filhas de Deus é gente que foram nascidos de Deus pelo poder do Espírito Santo, foram transformados pelo poder do Espírito Santo, nasceram de novo e são a cada dia dirigidos, guiados, transformados, moldados, purificados pelo poder do Espírito Santo. É gente que deixa o Espírito Santo dirigir, guiar, e não nós nos dirigirmos e nos guiarmos. A Bíblia diz que se eu deixar me dirigir, deixar ser guiado pela minha carne, eu vou morrer. Eu vou morrer fisicamente, lógico, todos nós vamos, mas vamos morrer espiritualmente. E você sabe que o pecado tanto mata espiritualmente, como o pecado também mata fisicamente. Tem gente que morre por causa da desobediência do pecado, morre até antes do tempo, não é? Fazendo coisa errada. Mas também o pecado mata espiritualmente, nos leva para, se vivermos no pecado, continuarmos vivendo no pecado, vamos estar eternamente separados de Deus. Mas, queridos, concluindo, o apóstolo diz o seguinte, que os filhos de Deus, os que são guiados pelo Espírito Santo, esses é que são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito Santo, esses é que são filhos de Deus. E aí ele diz o seguinte, que quem é filho de Deus recebeu não um espírito de escravidão para viver com medo, não, viver atemorizado, mas quem recebeu o Espírito Santo, recebeu o Espírito de adoção, recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual a gente pode clamar, Abba Pai, ou então, meu Pai, meu Deus. Esse Espírito Santo nos leva a Deus e nos torna filho de Deus. E através e sendo filho de Deus, eu posso falar com Deus. Você pode falar com Deus. Posso falar tudo o que preciso. Posso orar, posso buscar a Deus. E posso falar quando estou fraco, quando estou sendo tentado, ou até mesmo quando peco. A Bíblia diz que quando pecamos, devemos confessar os nossos pecados. E o Senhor é poderoso. Lá em 1 João diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Espírito Santo é o poder que nos capacita a vencer o pecado, vencer o mundo. Nos capacita, que nos gera filhos de Deus. E depois nos faz, como filhos de Deus, viver uma vida, nos capacita a viver uma vida separada do pecado, andando com Deus, só através do poder de Deus, só através do Espírito Santo. Eu e você podemos vencer o pecado que está dentro de nós, o pecado que está aí fora no mundo, vencer os demônios com suas tentações e seus ataques. Você sabe que o Satanás tentou até Jesus Cristo, está lá em Mateus 4, ele foi tentar Jesus, foi oferecer o pecado para Jesus. Imagina para mim e para você. Então nós temos o pecado dentro de nós, o pecado no mundo e o pecado através de Satanás, usando o mundo, usando pessoas, usando coisas para nos levar para longe de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que aqueles que têm Deus, têm Jesus Cristo, aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, se deixam serem dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo, eles vencem o pecado, eles vencem o mundo e eles
são filhos de Deus e estão preparados para ir para estar com Deus. E a Bíblia termina dizendo o seguinte: se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se com Ele padecemos, para que com Ele possamos ser glorificados. Se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, herdeiro junto com Cristo. Cristo é o filho mais velho, é o irmão mais velho nosso. Tudo que é de Cristo, tudo que é de Deus é de Cristo, e tudo que é de Cristo é nosso, porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro, herdeiro junto com Cristo. Cristo é o irmão mais velho. Cristo é o irmão mais velho. E nós fazemos parte de tudo aquilo que Deus tem para o seu filho e para os demais filhos aqui na terra. Eu quero orar com você, aí onde você, por você, aonde você estiver. Não sei como você está, sua família, sua vida espiritual, sua vida material, o seu lar, seu casamento ou sua família, seu trabalho. Não sei como você está passando esses dias, ou com alguma enfermidade, algum problema, alguma angústia. Eu quero orar com você e lembre-se que o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, quer e pode se manifestar para tocar em sua vida, mudar a sua vida e capacitar você e a mim a sermos pessoas vencedoras em Cristo Jesus. Vencedoras em todos os aspectos, vencedoras no âmbito espiritual, vencedoras no âmbito material, na família, em todas as áreas. Mas lembre-se de uma coisa, só através do poder de Deus é que a gente vence o pecado, o mundo, a nós mesmos, só através do poder de Deus. Portanto, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é quem vai fazer a diferença. Mas nós precisamos querer e deixar Deus trabalhar e mudar a nossa vida. Vamos orar. Quero orar por você. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por esses momentos de compartilhamento da Tua palavra com os meus irmãos, com os meus amigos, com as pessoas da minha família. O Senhor conhece cada um, Senhor, cada um que está ouvindo essa palavra. O Senhor conhece essa família. Pai, se tem alguém enfermo, visita com a cura, visita com o milagre. Se tem alguém, Senhor, com problema na área do trabalho, desempregado, ou com problema na empresa, eu peço a Tua visitação, o Teu mover de provisão, abrindo portas. Senhor, os Teus filhos, o Senhor tem compromisso com os Teus filhos, e a Tua palavra diz que os Teus filhos são herdeiros, e tudo que é do Senhor é nosso, e o Senhor é dono do ouro, da prata, do céu, da terra, e tudo que neles há. Portanto, eu peço o Teu mover sobre esta família, sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre essa pessoa, Senhor, que está enfrentando dificuldade na área financeira, na área do trabalho, na família, com os filhos, algum problema de enfermidade. Visita, toca agora, Senhor. Traz libertação, traz cura, traz o milagre, traz a proteção, traz a provisão, Senhor. É nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.